investe em você. Começa agora, Santander Select. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Números Falam, uma produção original Neofeed. Eu sou o Márcio Croin e no programa de hoje eu recebo Daniela Guanabara, CFO da Allos, uma das mais importantes empresas do setor imobiliário no Brasil. Daniela, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, Márcio. Obrigada pelo convite. Seguinte, a dinâmica do programa é bem simples. Eu trouxe 5 números do último balanço publicado pela Allos e você me ajuda a entender cada um deles. Tá ótimo, vamos lá. No final a gente vai inverter. Eu faço a pergunta e você me traz o número. Vamos nessa? Vamos. E para você que nos ouve ou nos assiste, todas as informações que a gente traz aqui são públicas e estão disponíveis no site de relações com investidores da Allos. Daniela, meu primeiro número para você é o seguinte: 32,4% é o crescimento do FFO, os fundos operacionais ou fluxo de caixa de empresa imobiliária, nos primeiros 9 meses de 2024, que foi para 908 milhões e 900 mil reais. Esse é o indicador de destaque da Allos até aqui? Márcio, obrigada por ter trazido esse número, tá? Acho que o FFO, como você falou, ele resume muito bem a nossa trajetória de entrega e consistência de resultados. Como você sabe, a gente vem de uma combinação de negócios que vai fazer 2 anos no começo do ano que vem, e era muito importante nesses 2 primeiros anos a gente ter essa consistência e crescimento dos resultados. E quando a gente fala do FFO, ele nada mais é do que o lucro do nosso setor. A gente está ali no setor de real estate, que é um setor intensivo em capital. Então, você investe muito para construir um shopping, para expandir um shopping ou para reformar, e a contrapartida contábil disso é uma depreciação alta também. Mas a depreciação é contábil, não caixa. Tá. Então, a gente soma a depreciação de volta ao lucro líquido, e aí, basicamente, a gente tem esse FFO, que é o lucro do nosso setor. E com o crescimento de 32%, é o crescimento da última linha da nossa empresa, né? Então, o que ele está refletindo ali? Todas as melhoras operacionais e financeiras que a gente tem conseguido entregar. E, além disso, assim, por exemplo, a gente tem um business de mídia que está crescendo muito bem. A linha de estacionamento vem muito forte ao longo dos últimos anos. Os fluxos dos shoppings já voltaram. A gente tem feito muito mais eventos. Então, os shoppings têm estado mais cheios, né? E, além disso, a gente tem um trabalho muito forte de gerenciamento de passivos. Tá. O que quer dizer isso? A gente tem emitido novas dívidas com prazos mais longos e com custos mais baixos. Com isso, eu consigo pré-pagar dívidas mais antigas que estavam com custo mais alto, eu reduzo meu resultado financeiro e melhoro ainda mais o FFO, meu lucro final. E o que eu acho mais legal é que, além desse FFO por ação ter crescido 32%, esse número são os primeiros 9 meses do ano, né? Por ação, ele cresceu 42%. Então, além de toda essa melhora operacional e financeira que a gente deu no resultado, tem também o reflexo do nosso programa de recompra, que aumenta esse lucro por ação e aumenta também o dividendo por ação. Aumenta a remuneração final que vai para o nosso acionista. Isso é muito interessante, né? Consegue realmente voltar o valor para quem é o investidor, né? E vocês também olhando para isso, né? Se você está fazendo recompra de ação, você também está olhando o quanto você está devolvendo para o investidor ali, né? Não, com certeza. Isso foi um compromisso que a gente teve desde o primeiro dia lá da combinação de negócios, que a gente iria aumentar o payout, né, o quanto que eu pago do FFO para o acionista final. A gente tem um guidance oficial, que é de pagar pelo menos 50% do FFO do ano corrente, seja de dividendos ou recompra. O que a gente tem conseguido fazer é ultrapassar esse número, tá? Então, a gente já retornou ao acionista, desde o primeiro dia da combinação de negócios, 2,2 bilhões de reais. 1,1 em dividendos e 1,1 em recompras. Então, é um valor muito significativo. E quando a gente publicou o resultado de 23 no começo desse ano, tanto o EBITDA quanto o FFO foi maior do que o mercado esperava. Então, a gente já pôde distribuir 612 milhões de reais em dividendos, que era 50% do FFO do ano anterior. E agora, em outubro, a gente também anunciou mais 150 milhões de reais em dividendos, que agora vão ser mensais. Tá? Então, a cada trimestre, a gente anuncia os dividendos para os próximos 3 meses, que é para as pessoas poderem se programar, né? Se você quer receber o dividendo, você sabe exatamente qual é a data de corte ali, qual é a data X, e a gente procura pagar nos primeiros dias úteis de cada mês.
que aí o investidor ele pode se programar para ter ali um complemento de salário, Sim. também investindo na ação da Allos, que além do ganho de capital, você tem ali o dividendo complementando a sua renda. Interessante que muitas empresas estão fazendo isso para mostrar o valor que tem você ser um investidor de empresa, né? Faz sentido, né? O investidor que pensa em dividendos, né? Que pensa em complemento de renda, investir diretamente na empresa e não em fundos imobiliários, que foi o grande atrativo deles, né? Acho que são veículos diferentes, tá? A empresa hoje, ela tem esse custo de carrego menor, porque ela está te pagando esse dividendo mensal. E, além disso, a gente tem o ganho de capital que é possível, né? Então, a gente sabe que as ações do setor, elas estão depreciadas no último ano, mas a gente acredita que tem um potencial de valor grande. Então, o acionista investindo na ação, ele pode ter o ganho de capital e, além disso, ele tem o dividendo mensal ali que reduz o risco dele estar na ação, né? Daniela, uma rápida pausa para uma mensagem do nosso patrocinador. Olá, sou o Franco Fasoli, sócio-diretor do segmento Empresas do Santander. Estamos inaugurando um momento especial. Acabamos de relançar a nossa marca, como Santander Empresas. Essa é uma revitalização da marca que acompanha nosso negócio. Desde o começo de 2024, lançamos um modelo de atendimento humanizado, único no mercado, não focado apenas nas nossas lojas, mas vai até os nossos clientes. Com isso, reforçamos nosso compromisso de proximidade, nos colocando sempre disponíveis e integrados ao seu negócio. Inovamos também no portfólio e lançamos uma oferta focada no relacionamento, na qual quanto mais você usa, mais benefícios você pode ganhar. Desde isenção de tarifas a transações grátis, na conta e também na maquininha. Isso sem deixar de lado todo o ecossistema Santander, que está à disposição de todos os tipos e tamanhos de negócios, com soluções financeiras e não financeiras, incluído o Programa Avançar, que tem foco na capacitação e crescimento das empresas, e até mesmo soluções de internacionalização para seu negócio. O Santander Empresas começa todos os dias com você. Para saber mais sobre o Santander Empresas, acesse nosso site e siga Santander Empresas Brasil nas redes sociais. Até logo! De volta com a Daniela Guanabara, CFO da Allos. Daniela, meu segundo número para você é o seguinte: 253 novos contratos foram assinados pela Allos no terceiro trimestre, o maior volume do ano de 2024. Por que o período foi tão demandado pelos clientes? Esse é um outro número que é bastante relevante, né? Quando a gente fala desses 253 contratos, eles correspondem mais ou menos a 40 mil metros quadrados de ABL. Só para vocês terem uma ideia, isso é o tamanho do shopping Moca. Tá? Então, num trimestre só, a gente consegue assinar contratos que equivalem em área a um shopping do tamanho do Moca. Tá? Então, o que aconteceu? Desde a combinação de negócios, nós somos a maior plataforma de varejo, entretenimento, serviços, lifestyle e até compras da América Latina. A gente fala até compras porque você vai ao shopping hoje para fazer de tudo e quem sabe, se você lembra de alguma coisa, você compra um presente para alguém no final. Então, o shopping hoje ele tem um mix que é muito mais completo do que era antigamente. Mas, dado o tamanho que a gente atingiu, hoje a gente tem 57 shoppings, desses 46 são próprios e a gente administra 11 shoppings para terceiros. Isso é um diferencial da Allos, a gente tem esse serviço de administração. A gente também está presente no Brasil inteiro, que é um pouco diferente dos nossos concorrentes mais próximos, e principalmente nas principais capitais do Brasil. Tá? Então, essa capilaridade em shoppings muito relevantes faz com que nós sejamos o maior parceiro do varejo no Brasil. Tá. Então, quando as cadeias de varejo elas pensam em expandir o footprint delas no Brasil inteiro, ou lançar uma marca nova, ou quem sabe testar um novo modelo de loja, eles sempre vão falar com a gente. Nós sempre seremos a primeira ligação que eles vão fazer, porque a gente tem esse portfólio para oferecer. Então, por exemplo, a gente tem visto, né, uma recuperação legal do varejo esse ano, principalmente agora nesse terceiro trimestre. Setores como gastronomia já vinham muito bem, né? Aí desde restaurantes até café e lanches, mas também agora cosméticos. Tá? Então, cosméticos teve um aumento de demanda muito grande. E a gente tem um exemplo legal, que é com a marca Sephora, que ela começou com a gente no Rio, no Shopping Leblon, depois abriu uma segunda unidade em Belo Horizonte, no nosso shopping lá, o Boulevard BH, e depois começou a expandir para um eixo fora do Sudeste, que eu acho que é bem legal, porque nós temos shoppings muito relevantes fora do eixo Rio e São Paulo. Então, eles abriram em Uberlândia, abriram em Londrina, abriram em Belém, e todas as operações com um sucesso muito grande. Então, isso é muito legal da gente perceber que o nosso portfólio dá essa oportunidade para o varejo, e a gente tem os varejistas como parceiros muito fortes. A gente tem essa ligação de parceria desde sempre.
E quando a gente olha em taxa de ocupação, né, porque como a demanda comercial está muito alta, a nossa taxa de ocupação no terceiro TRI chegou a 96,4% e ela subiu de 95,7% no terceiro TRI do ano passado. Então já é uma boa recuperação. Quer dizer, quase não tem vacância. Quase não tem vacância. E quando eu olho para shoppings específicos e bastante relevantes, como, por exemplo, Manauara em Manaus ou Shopping Leblon no Rio, eles estão acima de 99,5% de ocupação, ou seja, quase que uma ocupação plena. A gente sempre tem que deixar um pouquinho de espaço ali, que é natural que você queira trazer novidade para o shopping. Tá. Se eu tenho um shopping que é 100% ocupado, ele vai estar sempre ali com o mesmo mix. Tá. E o ideal é que você traga novidade, esteja atualizado com as demandas que o consumidor quer, né? Então, a gente sempre deixa um pouquinho ali de espaço para mexer um pouquinho no mix, mas, em geral, a gente está com shoppings muito bem ocupados, o que mostra uma saúde financeira e operacional boa da gente e também uma recuperação legal do varejo. E também vacância acontece quando você não tem um fluxo de clientes, né? Se o consumidor tiver indo, e como você está falando, esses dados, esses crescimentos todos acumulados nesse tempo, e fica o cliente lojista quer estar lá porque sabe que vai ter um fluxo de gente podendo comprar, né? Isso eu acho que é um ponto muito importante, porque um dos nossos pilares estratégicos é estar em shoppings relevantes. E relevantes aonde? Nas zonas de atuação, que a gente chama ali na zona primária do shopping. Então, se você tem o shopping, que é o shopping referência da cidade e ou região, que dependendo da cidade, uma cidade aqui como São Paulo, você tem micro-regiões. Cidades mais afastadas ou outras capitais, você vai ter 1 ou 2 shoppings muito relevantes. Então, se você for o líder absoluto daquela região ou o segundo muito colado no primeiro, você tem a relevância ali, o consumidor vai querer estar no seu shopping. E como você falou, se você tiver o fluxo dentro do shopping, o lojista também vai querer estar no shopping. Então, a gente trabalha esse mix para ter sempre novidade dentro do shopping. A gente busca ativar o shopping ao longo do dia. Então, de vez em quando a gente percebe, de manhã o shopping está um pouquinho mais vazio, ou à tarde. Então, vamos fazer um evento aqui voltado para a criança que estuda de manhã pode ir num evento à tarde, vice-versa. Aí, fim de semana, você já faz um evento mais voltado para a família, que você sabe que você vai conseguir atrair a família inteira. Ou numa sexta-feira à noite, você faz um evento de vinhos ou de cerveja. Então, você procurar explorar o espaço do shopping ali para ativar o shopping, você acaba se tornando cada vez mais um share of life da pessoa. Sem dúvida. Então, aquele conceito antigo que você quer ser um percentual da carteira, né, um share of wallet, a gente já matou esse conceito e cada vez mais eu quero fazer parte da vida do consumidor. Eu quero que mesmo que ele esteja em casa, que ele tenha o shopping como referência. Eu estou em casa, mas eu quero ir ao cinema, eu vou no cinema do shopping. Tá chovendo a beça, hoje eu não quero ir ao restaurante, mas eu vou pedir do restaurante do shopping. Então, o shopping, na verdade, faz parte da vida do consumidor, estando ele dentro do shopping ou fora dele. E deixou de ser só um centro de compras, né? Com tudo isso que você está falando, já passa a ser realmente parte da vida desse consumidor. Vamos lá, terceiro número para você, Daniela. R$ 1.862 foi o valor médio das vendas por metro quadrado nos empreendimentos da Allos no terceiro trimestre deste ano, um aumento de 9,2% sobre o mesmo período do ano passado. O que tem feito esse indicador crescer de forma consistente nos últimos anos? Esse é outro indicador que deixa a gente muito feliz, né? Porque todo o trabalho que a gente tem feito de mix ao longo dos últimos anos tem dado resultado. Então, te trazer outro número que é conectado com esse número de venda por metro quadrado, que é o número de vendas total. Somente no terceiro trimestre, os nossos lojistas venderam para os consumidores finais R$ 9,5 bilhões. Então, R$ 9,5 bilhões em um trimestre. É muito dinheiro. E quando a gente fala da Allos como um todo, num número anual, olhando os últimos 12 meses, R$ 46 bilhões de venda. E essa venda do 9 bilhões e meio, ela cresceu 8% e a venda por metro quadrado cresceu 9,2%. Então, por metro quadrado, a gente ganhou ainda mais produtividade. Então, na minha opinião, isso é o resultado de um trabalho muito forte que a gente vem fazendo de mix. Existe um sistema de mix e pricing proprietário da Allos que a gente vem desenvolvendo desde 2017. Ela já está na 4ª, 5ª versão, tem uma machine learning ali dentro, é uma regressão múltipla que a gente consegue saber qual é o mix ideal de cada shopping e a que preço eu consigo botar cada varejista. Porque cada segmento de varejo tem uma margem diferente. Então, eu tenho que conseguir precificar corretamente para que o varejista esteja saudável e para que ele, vendendo bem, ele consiga me rentabilizar bem. Isso aqui é uma relação mútua, né? Os dois têm que estar bem ali.
E quando a gente fala da venda por metro quadrado, além de todo esse trabalho de mix que a gente fez, durante os últimos 2 anos e até agora mais ou menos, alguns varejistas importantes, eles, principalmente âncoras, tiveram problemas financeiros. Sim. A gente sabe de alguns casos icônicos aqui e nós recuperamos algumas áreas relevantes em alguns shoppings, áreas grandes. Então, o que a gente fez? A gente aproveitou a oportunidade de recuperar essas áreas e dividir essas áreas em áreas menores. Então, no lugar de uma âncora, eu consigo botar 2 ou 3 lojas satélites. Qual é a vantagem de fazer isso? Primeiro, eu trago mais novidade para aquele mesmo local. Certo. Então, se eu tinha uma operação de imóveis ou uma operação mais específica, agora eu posso ter 3 operações diferentes. Eu posso buscar operações que estão mais conectadas com o que o consumidor quer ver dentro do shopping hoje. E aí eu trago mais fluxo para aquele local, mais fluxo tem uma correlação alta com mais vendas e ao longo do tempo eu consigo rentabilizar melhor. Então, acaba que é um benefício tanto para o lojista, tanto para o consumidor, quanto para a gente. Então, ao longo do tempo, esse aumento de venda por metro quadrado é resultado de todo esse trabalho que a gente vem fazendo. E loja âncora, você citou e é um ponto interessante. Não é mais necessário, então? Você consegue fazer um mix melhor até com essas lojas satélites que você colocou? Como que pensar nesse formato que foi um formato clássico e tradicional dos shoppings? Você sempre tem essas marcas âncora para elevar e ajudar no fluxo. As lojas âncoras aqui no Brasil, elas já têm um conceito bem diferente do que é mercado americano, por exemplo, que eram lojas âncoras muito maiores. Então, no Brasil, a gente nunca teve loja âncora tão grande quanto no mercado americano. E o ponto que aconteceu foram segmentos específicos de âncora que não foram tão bens. Mas, por exemplo, quando a gente pega agora o terceiro trimestre, elas voltaram com força. Tá? Então, teve uma recuperação interessante das âncoras. Essa puxada de vendas, ela foi puxada também por segmento das âncoras. Então, é tudo uma questão de equilíbrio. Eu acho que você precisa equilibrar o mix do shopping. A gente brinca que o shopping não pode ter só farmácia ou joalheria. Se você tiver um shopping que tenha só as mesmas lojas, ele não vai ser interessante para ninguém. Então, esse trabalho de mix que a gente faz procura buscar esse equilíbrio. Então, você vai ter uma loja âncora que te ajuda a puxar fluxo e você vai complementar essa loja âncora com outras. Então, os restaurantes hoje têm feito um papel muito legal de atrair público para o shopping. E cinema já é uma coisa que a gente tem em shopping há muito tempo, teve uma recuperação legal nos últimos anos, né? Esse ano os lançamentos foram um sucesso imenso e o cinema tem uma ligação muito grande com o restaurante. Então, se você já vai ao shopping para ir ao cinema, geralmente você vai ou almoçar ou jantar antes ou depois e procura combinar as duas coisas. Então, as âncoras têm seus papéis e têm sua relevância dentro do mix do shopping. Muito bom. Próximo número para você é o seguinte: menos 0,5% foi a inadimplência líquida da Allos no terceiro trimestre deste ano. Por que esse indicador é importante no negócio de vocês e como o investidor deve entender? Acho que o investidor tem que entender esse indicador como a saúde financeira da empresa, né? Quando a gente tem uma inadimplência negativa, significa que eu consegui receber mais recursos do que a gente cobrou naquele período. E isso é porque eu consegui recuperar títulos vencidos que estavam mais antigos. E o interessante disso é que o varejista está numa situação financeira melhor e consegue colocar em dia, porventura, alguns títulos que estavam vencidos. Então, acho que isso é uma indicação muito legal de que a saúde financeira dos lojistas está melhorando. Isso tem correlação direta com essa melhora do varejo que a gente vem sentindo, que sentiu aqui até o terceiro trimestre. É um ano que tem vindo muito bem de vendas. Então, acho que as coisas estão correlacionadas. Lojista bem, a gente consegue entregar um shopping melhor para os consumidores também. E se a gente for pensar que há 2 anos, 3 anos, a gente estava numa pandemia, essa recuperação é muito rápida. Ela é rápida e eu costumo ler a pandemia como um choque de estresse extremo para um negócio. Então, os shoppings foram feitos para estarem sempre abertos. O shopping não foi feito para fechar e eles ficaram 3, 4 meses fechados durante a pandemia. Existia um temor na época, né, de que o e-commerce iria substituir a venda física, que o consumidor ia mudar de hábito. E não foi o que aconteceu. Os shoppings voltaram, a gente já comentou aqui, os cinemas voltaram. Então, acho que ter passado por esse choque de estresse e ter se recuperado e os shoppings agora estarem no patamar que estão, só confirma o fato de que o ser humano é gregário, ele gosta de sair de casa, ele gosta de estar com os amigos.
E na Allos a gente entende que a melhor solução é a phygital, né? Que você mistura o físico com o digital. Então a gente tem o nosso programa de fidelidade, os nossos apps que já estão instalados em 11 shoppings. A gente vai fazer o rollout para os outros shoppings da companhia. A gente já tem mais de 2 milhões de consumidores inscritos nos programas. E com isso eu consigo começar a entender melhor dos hábitos de consumo desses consumidores. Então consigo entender melhor o comportamento do consumidor. E com isso eu consigo melhorar ainda mais o mix. E, além disso, né, a gente tem um cross-sell aqui com o nosso business de mídia. Nós temos uma empresa de mídia dentro de casa, que é a Hello, que também é um diferencial da Allos. A gente consegue oferecer mídia porque a gente está no Brasil inteiro, então tem uma capilaridade e um fluxo de pessoas muito alto. A gente tem 54 milhões de visitas todo mês nos nossos shoppings, o que significa 16 milhões de CPFs únicos nos shoppings todo mês. Então já é uma massa bastante relevante. E para o anunciante que quer anunciar nos nossos shoppings ou nos elevadores dos prédios ao redor dos shoppings, né, a gente consegue oferecer audiência. Eu consigo direcionar aquela mídia para o tipo de consumidor que ele quer atingir. E com isso, a mídia que ele vai fazer no shopping fica muito mais eficiente também. Então, acho que está tudo correlacionado, os shoppings voltaram com força e a gente está aproveitando o melhor que a gente consegue entre o físico e o digital. Muito bem, o quinto número para você é o seguinte, Daniela. Você falou que os shoppings voltaram com tudo, mas 11 shoppings fizeram parte dos desinvestimentos totais ou parciais da Allos entre o terceiro trimestre de 2023 e o terceiro trimestre de 2024. Por que a companhia decidiu fazer essa movimentação? Bom, acho que é natural, depois que a gente faz uma combinação de negócios do tamanho que foi, a gente ficou muito grande. Então, alguns shoppings ficaram pequenos para o tamanho da companhia. E a gente percebeu que esses shoppings, na sua grande maioria, eram shoppings bons. Líderes nas suas regiões, porém pequenos para o tamanho da Allos hoje. Então, a gente resolveu fazer o desinvestimento e focar em shoppings maiores e mais relevantes para a Allos. Tá. O interessante é que os shoppings que a gente desinvestiu cabiam muito bem para alguns investidores. Então, fundos imobiliários, algumas empresas focadas em real estate, alguns assets se interessaram por esses ativos. E a gente conseguiu, numa primeira leva, desinvestir de 1,8 bilhão de reais a um cap médio aí de 8,2. E daí a gente publicou um novo guidance de fazer um desinvestimento de mais 1 bilhão de reais, que a gente já atingiu 69% desse guidance. Então, desde que a gente começou a fazer esse processo de desinvestimento, a gente chegou a desinvestir de 2,5 bilhões de reais. E foi interessante porque a gente fixa o cap de que ativos que a gente vendeu são ativos muito bons. A gente levanta recursos a um yield interessante e usa esses recursos para recomprar ações da companhia a um yield mais interessante ainda. Então, no nosso entendimento, é uma alocação de capital muito interessante e que beneficia meu acionista final, porque a gente consegue usar esses recursos tanto para dividendo quanto para recompra. E também você não perde o foco com ativos que não fazem parte daquilo que vocês se propõem a ser, né? Realmente você, numa fusão, você acaba ficando com alguma partezinha ali, putz, deixa aí, não vai fazer diferença, mas não, né? Vocês estão focando bem naquilo que vocês querem ser e acho que isso é importante para o investidor. E isso traz mais foco nos ativos principais da companhia. Acho que isso é muito importante mesmo. E tem um adendo nisso que a gente fez os desinvestimentos, está distribuindo mais dividendo, está recomprando mais, mas estamos com um balanço desalavancado. A gente tem 1,7 vezes dívida líquida e EBITDA, que é super robusto, confortável, e continuamos fazendo os CAPEX para expandir os shoppings, para remodelar os shoppings. A gente não deixa de fazer os investimentos que a gente acha necessário nos shoppings. Os shoppings têm que estar sempre modernos e prontos para receber o consumidor. E temos balanço e robustez suficiente para, ainda assim, distribuir dividendos e fazer a recompra. Daniela, vamos inverter o jogo agora, hein? Chegou a hora de eu vou perguntar e você vai me responder. Vamos lá. O melhor número a ser apresentado? O melhor número a ser apresentado, eu acho que são os 2,2 bilhões de recursos que a gente já retornou aos investidores. Logo que a gente fez a fusão, a gente já aumentou o payout. Tá. As duas empresas juntas distribuíram menos do que a gente distribuiu no primeiro ano, né? As distribuições anteriores eram menores. E logo no segundo ano, a gente já passou de 25% para 50% do FFO, né? Como distribuição mínima. E esse compromisso era muito importante para a gente, de ser mais transparente e recorrente com esse retorno ao investidor. E mais importante ainda, acho que essa questão da gente ter agora os dividendos mensais, acho
acho que atrai mais ainda investidores e principalmente investidores pessoas físicas, né? Porque tem todo aquele ponto que a gente falou que você tem ali o complemento de renda a cada início de mês. Muito bem. O número que melhor representa a Allos. A gente também já falou desse número aqui, mas o número que melhor representa a Allos, para mim, são os 42% de crescimento do FFO por ação, porque ele resume tudo que a gente tem feito, né? Dado que ele está lá no final do DRE, que ele é a última linha lá, então tudo que a gente conseguiu trazer de crescimento operacional, de diluição de custos, de melhor eficiência financeira, está traduzido nesse número, né? Então por isso que a gente acha que ele é muito importante e 42% é muito acima de inflação. Muito alto. Aliás, custos dá para reduzir bastante também no negócio de vocês? Quando você tem uma escala do tamanho que a gente conseguiu, é natural que você consiga ter uma diluição de custos com os principais fornecedores. A gente consegue ganhar escala. Tá. Mesmo quando você fala de custos condominiais, a empresa já era muito eficiente, né? As duas já eram muito eficientes, mas com a escala que a gente consegue, qualquer 2% ali de redução já é muito significativo. Número importante, mas que ninguém olha para ele. Cara, assim, desculpa até insistir no ponto aqui, mas realmente a gente está querendo frisar o lucro por ação. Porque mercado americano, quando você fala com os analistas, o lucro por ação é uma fixação. É o tal do EPS, é o earnings per share, todo mundo fala disso. Aqui no Brasil não é muito comum. E como a gente já vem com um programa de recompra um pouco mais agressivo, né? Nesse último que a gente abriu, a gente já recomprou 6,3% do capital da empresa. Foram 777 milhões de reais em recompra. Para a gente é muito relevante que a gente não fale só do lucro. Tá. E aí a gente tem aquela diferença, né? O FFO ele cresceu 32%, por ação cresceu 42%. Então a gente frisa muito que é importante analisar não só o lucro, mas o lucro por ação. Acho que esse é um aprendizado que o investidor vai ter ao longo do tempo, né? Como a Bolsa de Valores ainda não é o principal meio do brasileiro investir, assim que ele conseguir entender isso, o lucro por ação certamente vai ser mais importante do que o lucro, porque é o que ele está recebendo, é o valor que ele está vendo na ação que ele investiu, né? Não, eu acho que canais como esse que você abre são super importantes e servem também para a gente ir reforçando esses pontos, né? Sem dúvida, sem dúvida. O número que não sai da sua cabeça. Posso pedir permissão para ser mais de um? Pode, vai. Vamos lá. Qual é o número que não sai da minha cabeça? É a escala e relevância que a Allos assumiu depois da combinação de negócios. Tá. Como a gente falou aqui, são 57 shoppings, 46 próprios, sendo 11 administrados de terceiros. A gente tem 46 bilhões de reais em vendas todo ano, 54 milhões de visitas todo mês, 16 milhões de CPFs únicos. E isso traz para a gente uma responsabilidade econômica, ambiental e social muito grande. Então, o que eu quero realmente destacar aqui é o papel que a Allos tem com compromissos públicos de sustentabilidade até 2030. A gente tem vários compromissos já publicados, inclusive neutralidade de carbono até 2040, mas principalmente quando a gente fala ali de diversidade e inclusão, para trazer um exemplo, a gente já tem 45% das posições de lideranças na Allos ocupadas por mulheres. E eu, sendo uma delas, eu tenho muito orgulho de trazer esse número. E o nosso target, o nosso objetivo é chegar a 50% até 2030. E quando a gente fala de posição de lideranças ocupadas por negros, já é 40,7%, e o nosso objetivo é chegar a 48% até 2030. Só um detalhe aqui, que essa posição de liderança por negros, ela segue o critério do MOVER, que é o Movimento de Equidade Racial, do qual a gente faz parte. Então, o critério é um pouco diferente ali, mas a gente já tem números muito relevantes, que eu acho que vale a pena destacar, e esses números realmente não me saem da cabeça. Ó, eu pedi um número só, você me trouxe tanto número que essa cabeça cabe bastante número mesmo, hein? É cabeça de CFO. O próximo número vai ser? O próximo número vai ser o número que vai finalizar o ano de 2024. E o que eu acho mais legal é que na Allos a gente não fala sempre do próximo número, né? A gente tem uma consistência em cada número que a gente entrega. Então, olhando os crescimentos que a gente tem conseguido mostrar trimestre após trimestre, eu fico bastante contente com o trabalho que a gente conseguiu fazer pós-fusão. Tem um desafio de integração que era enorme. Durante esse período inteiro não houve um resultado que a gente tivesse algum soluço. A gente não teve oscilação de preço de ação de forma negativa por resultado publicado. Não teve nenhuma disrupção no meio do caminho. Então, esse próximo resultado, a gente está confiante de que consegue entregar os guidances que a gente tem para o mercado.
Então, é uma prática comum, a gente solta guidance ao início de cada ano e a gente está confiante que consegue chegar ao final dessa, não é uma trajetória, né? Não é um final de trajetória, mas pelo menos esses 2 anos pós-fusão, era muito importante que a gente conseguisse entregar o que a gente tem entregado para o mercado. Então, eu fico muito feliz de a gente conseguir ter chegado até aqui com números tão positivos e a gente espera continuar até o final do ano com isso. Muito bem, Daniela. Obrigado, viu? Obrigada, Márcio. Foi um prazer. E obrigado a você que nos ouviu, nos assistiu. Se você gostou do programa, compartilhe para mais gente saber e conhecer quem é a Allos. E se você não segue o Neofeed nas redes sociais, pode nos procurar. Estamos em todas. Um abraço e até a próxima.